irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista de Jardim Maranguape, que a maravilhosa graça de Jesus e que a sua paz esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, das pessoas a quem você ama nesse instante. Eu espero em Deus que todos estejam unidos, reunidos, juntos, ouvindo agora a palavra de Deus, o que Ele tem a falar ao nosso coração, ainda mais nesse mês em que a gente celebra a vida dos jovens, dos adolescentes, da nossa denominação, das nossas igrejas batista, espalhada ao redor do nosso Brasil, espalhada ao redor do mundo, o quanto que eles são preciosos, o quanto que eles são importantes. Essa geração que recebe o bastão da geração que passou para dar continuidade ao trabalho do Senhor e passar para os seus filhos e netos, para que a mensagem do Evangelho continue passando por todas as gerações, como foi até aqui. Então, já que a gente está nesse mês de celebração, nesse mês comemorativo, foi proposto um tema para que a gente refletisse mediante a palavra de Deus. A gente também tem uma referência, uma base bíblica para isso. Então, o tema é jovem, onde está o seu coração? E a referência bíblica está lá no Evangelho conforme Mateus escreveu, no capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 19 até o versículo 21. E aí vocês fizeram essa proposta, essa pergunta, os jovens, e é interessante que na tradição rabínica dos rabinos ali de Israel, eles incentivavam muito o fazer perguntas. E há uma história que diz que certa vez um rabino foi questionado, perguntaram a ele, rabino, por que vocês fazem tantas perguntas? Porque vocês às vezes respondem as perguntas com outra pergunta. Aí o rabino falou, por que não? Então, isso faz parte também dos ensinos e do discurso de Jesus. Levar a reflexão, levar ao pensamento, a autoavaliação de si, da realidade que nos cerca. E é a respeito dessa reflexão que a gente quer responder. E quem sabe a gente vai responder a essa pergunta com outras perguntas, para que você faça essa avaliação da sua vida, da minha vida, da realidade que nos cerca, e que a gente encontre essas respostas diante de Deus. Jovem, onde está o seu coração? Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho conforme Mateus escreveu, capítulo 6, versículos 19 ao 21. Diz assim, palavras de Jesus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar? Pai, nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse instante em que a gente pode refletir a respeito daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, nas nossas vidas, que nós possamos agradar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, os recursos que o Senhor tem nos dado, a saúde, o vigor, a juventude, que os nossos melhores dias possam ser aproveitados debaixo da Tua graça, na Tua presença, diante do Senhor, que a mensagem do Evangelho faça diferença nas nossas vidas, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente se relaciona, e que em tudo o Senhor seja honrado, glorificado, exaltado,
nas nossas vidas. Que as pessoas, ao olharem para nós, glorifiquem a Ti, ó Pai, que está nos céus, cuidando do mundo, cuidando da natureza e também nos amando e cuidando de nós. Muito obrigado por isso e nós oramos no doce, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Esse trecho, essa passagem, ela está inserida, ela faz parte do Sermão da Montanha ou do Sermão do Monte que Jesus profere. Há um debate se esse foi realmente apenas um sermão de Jesus ou Mateus ele reuniu um conjunto de ensinamentos de Jesus ao longo do seu ministério e colocou como uma síntese, como um resumo esse sermão. Há muito debate também porque dizem que há muito exagero de ideia, há muita hipérbole nesse sermão, e por isso esse sermão é algo inalcançável, inatingível, um padrão ético, um padrão moral difícil de ser seguido, difícil de ser praticado, exercido no nosso dia a dia, nas nossas relações. É difícil ser alguém, por exemplo, que cumpre com aquilo que Jesus falou nas bem-aventuranças. Então, consideram muito esse sermão como uma utopia, como uma realidade que está lá longe e que só pode ser cumprida à risca no reino futuro, quando nós não mais estaremos sob o domínio do pecado, marcados e manchados por essa dimensão do pecado. Mas me parece que esse não é um caminho correto ou bom a ser seguido, porque à medida que Jesus vai ensinando aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali ouvindo os seus discursos, os seus sermões, essas pessoas foram transformadas. Essas pessoas foram mudadas. Essas pessoas tiveram um pensamento, tiveram relacionamentos diferentes quando o Evangelho entrou e impactou as suas vidas. Então, da mesma forma que esse Evangelho foi eficaz e poderoso na vida daqueles primeiros que ouviram a mensagem de Jesus, por que não pode ser também poderoso e eficaz nas nossas vidas hoje? Ainda que essas dimensões do pecado ainda nos toque, ainda nos atinja, é possível sim viver uma vida santa, viver uma vida dedicada ao Senhor. E nessa passagem, Jesus está falando a respeito das riquezas, dos tesouros, a respeito dos bens materiais. E isso faz parte da nossa vida e também é uma dimensão que diz muito a respeito de onde a nossa confiança, de onde a nossa segurança está depositada. Por isso, Jesus ensina a gente como orar, Jesus ensina a gente como ser generoso, Jesus ensina a gente a jejuar. Parece que até as coisas mais básicas, até as coisas mais elementares, nós não sabemos fazer, precisamos ser ensinados, precisamos ser ensinadas. E Jesus está aqui nos ensinando a não depositarmos a nossa confiança e a nossa segurança nos bens, nos tesouros, nas riquezas desse tempo. Porque a ferrugem, porque os ladrões, porque as traças corroem, destroem, roubam. E isso aqui, Jesus estava olhando as casas do seu tempo, construídas com madeira, construídas com barro, muito fácil de ser invadida, muito fácil de ser atacada.
E o que é mais interessante é que Jesus não está se dirigindo apenas àqueles que tinham muitos recursos, que tinham muita grana, muito dinheiro, porque provavelmente as pessoas que moravam nessas casas não tinham tanto recurso assim. Então, o fato de a gente depositar a nossa vida, a nossa confiança, a nossa segurança nos bens materiais, nos recursos financeiros, não é uma mensagem dirigida só aos ricos, materialmente falando, mas a todos aqueles, por mais humildes e pobres materialmente que sejam, mas que depositam, que entregam toda a sua confiança aos bens que possuem. Então, Jesus está dizendo, olha, se você for construir a sua vida em torno de uma boa casa, em torno de uma boa roupa, Jesus estava pensando nas roupas finas, nas roupas belíssimas daquele tempo. Jesus estava pensando em tapetes grandes e bem decorados que eram vendidos ali na região, em objetos decorativos que eram caríssimos. Jesus está falando, olha, se vocês depositarem a confiança e a segurança de vocês nisso aí, isso é perecível, isso é transitório, isso é passageiro. O ladrão pode vir e roubar, e quando vocês acordarem pela manhã, essa roupa não está mais no guarda-roupa de vocês. Se vocês depositarem a confiança e a segurança de vocês em um tapete fino, e a poeira, a traça, vai acabar com aquilo ali. Que o tesouro, que a confiança e a segurança de vocês não esteja nessas coisas. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que se apresenta para nós como graça, como dádiva, como bênção do Senhor sobre as nossas vidas, certamente, absolutamente, não é aquilo que se destrói, não é aquilo que passa, não é aquilo que acaba. E qual é a alternativa que Jesus oferece para nós? Ajuntem tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. De uma maneira bem simples e de uma maneira bem objetiva, se a gente parar e se perguntar o que são esses tesouros no céu que Jesus está falando, a gente pode dizer que os tesouros dos céus é qualquer coisa feita nessa vida que tenha um valor eterno, que tenha uma dimensão que aponta para a eternidade. Certa vez já foi dito, você já ouviu, que as coisas mais valiosas, que as coisas mais caras nesse mundo, nessa vida, o dinheiro não compra. O amor dos nossos pais, o amor dos nossos filhos, o amor dos nossos irmãos, o amor da nossa família, o ser feliz, o ser íntegro, o ser honesto. Certamente não é o dinheiro que dá isso para a gente, não é a grana, não é a riqueza. Tudo que é feito nessa vida por e com amor tem um valor eterno. Ficará conosco para a eternidade. Palavras do apóstolo Paulo, agora, pois, permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. O amor, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, não está à venda. O amor não pode ser comprado. O amor já foi derramado dos nossos corações na cruz do Calvário.
E se a nossa segurança e se a nossa confiança estiver depositada no Senhor, certamente desfrutaremos de uma vida em plenitude, do melhor que o Senhor pode nos dar. Jesus não está condenando aqui o fato de termos coisas boas, de lutarmos por aquilo que é justo, por aquilo que é honesto. Mas Jesus está dizendo, não fixem os seus olhos nessas coisas, porque elas vão passar. Fixem os seus olhos naquilo que é eterno e naquilo que o dinheiro, que a grana e que a riqueza não pode comprar. Aquilo que tem valor eterno. Eu gosto da Bíblia, a Mensagem, quando ela traduz esse versículo dizendo assim: o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Vou repetir para você. O lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é para lá que acabarão indo parar. Sabe por quê? Porque a gente dedica o nosso interesse, a gente dedica os nossos recursos, a gente dedica a nossa força, a nossa disposição, a nossa entrega, a nossa saúde naquilo que é mais precioso para a gente. Então, certamente, se a gente quer seguir um sonho que alguém passou para nós, o sonho americano é de uma casa própria, de bens atualizados anualmente, mensalmente. Se a gente quer seguir esses sonhos, se a gente quer seguir esses projetos que foram passados para nós, a gente vai investir todo o nosso tempo, toda a nossa energia nessas coisas. E certamente a gente vai ter o mesmo rumo delas. Nós nos tornaremos descartáveis, nós nos tornaremos desprezíveis e nós seremos inúteis, assim como aquilo em que a gente deposita a nossa vida, a nossa energia e os nossos recursos. Mas certamente, se a gente tiver um projeto de vida, de amor ao próximo, de generosidade, de entrega, de serviço, de amor, de sacrifício, a gente vai ter o mesmo fim que essas coisas: a plenitude e a vida eterna em Cristo Jesus. Queria encerrar essa reflexão dizendo para você que o nosso coração está muito ligado ao nosso tesouro e compartilha do mesmo destino aquilo que a gente se dedica, seja a coisas perecíveis, seja a coisas passageiras, seja a coisas transitórias, ou seja as coisas eternas, ou seja a coisas duradouras, ou seja aquilo que vale a pena. Nós iremos para onde o nosso tesouro está. Que o nosso coração, que a nossa vida, que a nossa devoção, que a nossa entrega possa ser dirigida ao Senhor e a tudo aquilo que gera vida e o bem para nós e para aqueles que estão diante de nós. Eu não tenho dados precisos para lhe dizer, mas eu queria citar duas pesquisas que foram feitas recentemente e passar para você como uma reflexão e como algo para deixar no seu coração também. Foi feita uma pesquisa que dizia que jovens entre 19
e 24 anos é a faixa etária em que esses já estão mais endividados. Gente que está começando, ingressando ainda no mercado de trabalho, que tem projetos, que tem planos, que tem sonhos para o futuro, mas certamente não vão conseguir executá-los porque já gastaram, porque já compraram muito e certamente não poderão assim tão cedo comprar uma casa, dar uma qualidade melhor para a sua família, porque já estão endividados, já estão com o nome sujo, 19 a 24 anos. Eu não tenho a porcentagem exata. A segunda pesquisa aconteceu nesse tempo de pandemia. Falou a respeito dos recursos, do valor que está sendo destinado a obras de solidariedade, ações de solidariedade. E esse número triplicou nesse tempo de pandemia. A pergunta que faço é: onde estava todo esse dinheiro? Onde estava todo esse recurso que não estava girando e que não estava sendo destinado àqueles que precisam? Que a gente possa ser uma oposição, que a gente possa ser um outro caminho a esses dados que foram apresentados. Que a gente honre ao Senhor com os nossos bens, com os nossos recursos, porque entendemos que até a energia, que até a força para trabalhar e para estudar vem do Senhor. O ar que respiramos vem do Senhor. Tudo que somos e temos é graça, é misericórdia, é dom de Deus sobre as nossas vidas. Então, que a gente honre a Ele nessa área também. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E que não precise de uma pandemia, e que não precise de um tempo tão difícil e tão doído, para que a gente seja generoso, para que a gente sirva ao próximo, com tudo aquilo que o Senhor nos dá para que nós possamos administrar e cuidar. Que sejamos bons mordomos do Senhor, cuidando de tudo aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. E que a nossa geração possa ser marcada por uma geração que teve um projeto de vida de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, pelo Evangelho cravado nos nossos corações, a mensagem da cruz. Que em tudo, ó Pai, nós possamos honrar e glorificar o Senhor e que os nossos bens materiais e que os nossos recursos financeiros também sejam testemunho, sejam uma prova de que tudo aquilo que temos e somos é do Senhor. Nós somos teus e tuas, ó Pai. A nossa vida é do Senhor. Por isso que o nosso projeto de vida, que o nosso maior tesouro seja aquilo que o dinheiro não compra. O amor, a generosidade, a solidariedade, que a gente possa ser muito rico, mas que o nosso tesouro seja marcado por aquilo que tem um valor eterno. É isso que nós te pedimos. E assim fazemos no nome de Jesus, que abriu mão de tudo que tinha para dar a sua vida por amor a nós. Amém e amém.